Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui hoje de casa, compartilhando com os irmãos um trecho da palavra, uma reflexão para nossa EBD. Então, espero que seja uma bênção para os irmãos e quero compartilhar o trecho de Lucas 22, de 39 a 46. E esse trecho é o trecho de Jesus já no final ali do ministério, já nos momentos finais, na verdade, né? Antes de ir para a cruz. E acontece ali algumas cenas, né? Muito importantes. E começa Jesus no Getsemane indo orar e na sequência a traição de Judas e ainda a prisão e uma reação de Pedro, né? Tem muitas lições que a gente pode tirar desses últimos momentos de Jesus antes da crucificação, mas eu quero ler com os irmãos esse trecho inicial que é baseado nesta cena que ele vai orar com seus discípulos e ali ele passa por muita angústia, né? Então, o texto diz o seguinte no 39: Então Jesus saiu e, conforme era seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Então a gente já vê esse primeiro detalhe, que Jesus sempre ia para o Monte das Oliveiras e, ao que se entende, Jesus sempre estava em oração no monte, né? É engraçado, a gente tem até um costume mais dos irmãos pentecostais, né, de oração no monte. E aí não é tanto o significado de Jesus no monte, mas era um lugar que Jesus sempre tinha ali por um lugar talvez de paz, de tranquilidade, que ele podia ali orar ao Pai e poder falar ali em oração num lugar mais privado, vamos dizer assim, né? E aí acontece que Jesus sempre levava os discípulos e mais desta vez Jesus segue com os discípulos. Acreditamos que ele estava ali com os mais íntimos, né? Pedro, Tiago, João. E neste momento Jesus dá um recado já em seguida, no 39 por 40, ele diz: Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Então é muito interessante que Jesus já sabe que ali ele está numa situação de tentação complicada e eles serão tentados. E aí Jesus já dá um aviso. Mas aí continua: E afastou-se deles a uma curta distância e ali ajoelhando orava. E a gente pode ver esse momento de Jesus, já para a gente ter uma primeira lição, que mesmo num momento já tão difícil, que Jesus já sabia que ia ser preso, ia acontecer tudo aquilo com ele, ele falou com o Pai até o último momento, né? Ele escolheu até o lugar de ser preso, vamos dizer assim, ali no monte. Então ele usou até o último momento a conexão, né? Você pode dizer a palavra, né? Mas essa comunhão com o Pai até o último momento. Então, dali com o Pai, ele parte para sua última missão. E Jesus ali faz essa oração dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ali era realmente o último momento que Jesus ali consulta a vontade do Pai sobre se ali era o momento que tudo aconteceria. E aí o interessante, que é o ponto desse texto, eu acho que é o ponto talvez secundário, né? O principal vem que Jesus no 43, no 44, ele cheio de angústia orava mais intensamente, seu suor tornou-se sangue. Então a gente vê nesse trecho a intenção de Lucas, que era médico, né, até de dizer o estado físico, a angústia mental de
toda a forma ali que acontecia com Jesus. Então, a gente tem uma ênfase maior de Lucas nessa parte, mas a gente vê um fato muito forte e às vezes passa despercebido, que é o 42, que é o 43, né? Então lhe apareceu um anjo do céu que o encorajava. Então Jesus chega ali para a oração, ele pede para os discípulos para eles se manterem firmes, não caírem em tentação, e ali ele se ajoelha, ora, e aí aparece um anjo para encorajá-lo. Então a gente chega a uma conclusão que os discípulos foram ali para encorajar Jesus, né? Os discípulos eram para ficarem atentos e estarem ali com ele em oração junto, do mesmo modo, da mesma firmeza que Jesus ali buscava, que ele estava intensamente buscando, ao ponto de sair sangue, se misturar ali, né? E a gente acha que isso não é possível, mas a gente faz uma pesquisa rápida e a gente sabe que um corpo humano, né, numa situação extrema acontece isso da pele se descolar uma da outra ali e começa um estado ali de suor e sangue misturado. E isso acontece só num estado, a gente pode dizer aí, acessível a hoje, né, de modo horrível, né? É um caso de tortura, né? Tortura física. Mas normalmente você não vê pessoas angustiadas na rua chegando nesse estado. É preciso um estado imensamente grande para chegar nesse ponto. E se a gente olha até o texto original, as palavras que descrevem esse sofrimento de Jesus, a gente vê que é muito mais do que uma simples angústia, né? Jesus ele estava ali mesmo em aflição. Essa angústia de Jesus possivelmente não deixava nem mesmo ele conseguir ficar de pé. Então, Jesus estava visivelmente angustiado, e a sua oração com certeza era visivelmente um clamor muito evidente. E aí o que acontece? Você vai com seus discípulos e a gente já vê na sequência aqui, no 45, que depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e o achou-os dormindo de tanta tristeza. Então, o que a gente vê dessa cena é que parece que eles viram essa angústia de Jesus, viram a sua agonia e eles ficaram muito tristes. E a tristeza deles era tanta que até mesmo eles dormiram. Então, ao invés de eles encorajarem, ao invés de eles verem que Jesus está numa aflição enorme, eles vão lá e desistem, né? Então Jesus ali buscando forças, eles desistem e a gente não entende nem mesmo essa ligação no texto, como alguém triste dorme, né? Mas parece que até dizem que é um fato, né? Às vezes a tristeza, a depressão faz as pessoas dormirem, né? Não quererem viver. E é o que parece, né? Os discípulos entraram todo neste ciclo. E aí Jesus, aparentemente, ia ficar sozinho, né? Completamente sozinho. Porque aqueles que ele mais amava, os discípulos mais próximos, nem mesmo eles estiveram ali com ele. Então a gente vê no 43 uma afirmação que eu acho que essa é a lição que eu deixo para os irmãos. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Então, quantas vezes a gente também não teve essa situação, né? Na vida, todo mundo passa um momento que a gente se sente só. E muitas vezes acompanhado, porque existe dores e sofrimentos ou angústias da vida que a gente passa sozinho, né? Não dá para o outro entender o que às vezes passa na nossa mente, no nosso coração. Então, na vida, muitas vezes a gente vai passar por coisas sozinhos. E
a certeza que a gente vê aqui que o Pai amparando Jesus é que quando os discípulos já não estavam mais com ele, já tinham caído, vamos dizer assim, em tentação, eles já não ficaram atentos, eles já se perderam perante essa tristeza visível de Jesus, ou essa angústia visível de Jesus que estava chegando no seu último momento. Eles aparentemente deixam Jesus, né? Eles, em vez de irem lá e participar da oração, ou se manterem em oração, guardando, eles simplesmente dormem no momento ali mais angustiante de Jesus. E aí o Pai, num cuidado especial, manda um anjo para encorajar Jesus. Então essa é a lição que eu deixo para os irmãos, que a gente não pode esquecer que nos últimos momentos de Jesus ele foi amparado, e a gente, nos nossos momentos, não podemos esquecer que o Pai, ele está conosco, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa só, e ele sempre está nos enviando um anjo ou o próprio Espírito Santo, que é a nossa convicção, para nos consolar, para nos encorajar. Então a gente deve pedir isso, deve pedir esse encorajamento que vem do Pai, porque muitas vezes a gente espera de um familiar, de um amigo, e muitas vezes a gente só precisa mesmo do encorajamento do Espírito Santo, o encorajamento enviado pelo Pai. E muito mais hoje a gente tem a consciência que Jesus viveu como nós, ele habitou entre nós e principalmente ele viveu todas as nossas angústias e sofrimentos e de uma maneira que muitos de nós, se não digo todos nós, jamais viveremos. Então, de toda a experiência humana, Jesus viveu a maneira mais intensa de sofrimento que a gente pode imaginar. Então, quando se fala em dor, se fala em sofrimento, a gente pode ter certeza que a gente tem um Deus que sabe exatamente a nossa condição humana frágil, o que é passar por esses momentos. Então a gente tem Jesus para nos apoiar, tem Jesus para nos encorajar e tem Jesus para nos compreender em cada dor que a gente passa. Com a certeza que mesmo quando todos nos abandonam, ou todos os outros dormem, ou todos os outros estão ocupados com outras coisas, nós sabemos que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, ele sempre está nos encorajando quando a gente acha que não tem mais ninguém com a gente. Então que fica essa palavra para os irmãos, é a palavra que também me encoraja para a minha vida, para os momentos, que é a certeza que Jesus nunca nos abandona. Então Deus abençoe os irmãos e um bom dia para todos, ou boa noite, e até mais. Abração!